Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado, Deus, porque, como foi dito, esse púlpito é do Senhor, porque a palavra é do Senhor. Então, que o Senhor possa falar aos nossos corações, cada um nas suas necessidades, cada um no seu entendimento, mas que o Senhor possa abrir nossa mente, o nosso coração, os nossos ouvidos, Deus, e quiçá os nossos olhos para avistar a sua glória nessa noite. É a oração que eu faço no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, o livro de Jonas, né? A gente conhece aquela história que a gente conhece desde pequenininho. Eu amarrava em falar de cabeça, né? Na escola dominical, quando era bem criancinha, sobre o livro de Jonas, né? As professoras faziam as perguntas e a gente logo tentava responder. Então eu gostava muito, né? Eu e Sidney, a gente estava, né? A gente cresceu junto, a gente era da mesma igreja, né? Quando a gente era da Assembleia de Deus lá da Guilherme ali, né? Do outro lado, aquela matriz da grandona. Então desde pequenininha a gente ouvia as histórias, né? Que muito assim alegrava o nosso coração, era motivo de fato de muita alegria. Hoje a gente vê como que é importante nós conhecermos as histórias do Senhor, desde pequenininho, irmãos. É muito bom, principalmente porque depois você vai aprendendo mais coisas dela. E aí de fato você entende. Realmente a palavra de Deus, ela ensina a cada um de uma certa forma. Quando eu era criança, ela me ensinou de um jeito. Ela me ensinou a obedecer ao Senhor, né? Ela me ensinou que Deus, ele castiga quem peca, né? Que Deus, ele é um Deus justo, mas de uma forma um pouco mais branda. E hoje eu já entendo, eu já posso olhar para a palavra do Senhor e ver que apesar dos pecados, existe uma coisa chamada graça. E é o que o livro de Jonas, no seu clímax, ele quer passar para nós, né? Tem um pregador, o nome dele é Jude Clay Santos, um ótimo pastor, é um conhecido meu já de longa data. Ele é pastor da Igreja Batista lá no Jardim Botânico atualmente. E ele fala que o livro de Jonas fala sobre a pedagogia da misericórdia. O livro de Jonas nos ensina sobre a misericórdia do Senhor. E como que nós devemos encarar a misericórdia do Senhor. Talvez para alguns o livro de Jonas, na pessoa de Jonas, é um pouco frustrante, da forma que termina o livro, né? Ele talvez ainda de uma certa forma relutando com a graça de Deus na vida de pecadores. Mas para alguns, o livro de Jonas é como se fosse a história de cada um. A nossa história. O tema, se eu não me engano, que foi posto é Deus, Jonas e a segunda vez, né? Mas a gente pode renomear esse tema de muitas outras formas. A gente pode falar de Deus, Jonas e a segunda chance. Deus, Jonas e o recomeço. E por que não? Deus, Jonas, nós e uma nova chance. Nós estamos, irmãos, incluídos também nessa história. Então é bom nós aprendermos um pouco mais sobre o que o livro tem a nos ensinar. E hoje, irmãos, eu quero tratar com todos vocês sobre a segunda chance. Eu quero tratar com vocês sobre a graça de Deus. E como que ela age em nossas vidas. E como nós devemos receber a graça de Deus. Será que de qualquer jeito nós podemos recebê-la? Será que é de qualquer jeito que nós podemos falar sobre a graça de Deus e entender a graça de Deus? O livro de Jonas, irmãos, vai nos mostrar que Deus, ele tem a sua forma particular de tratar. E ele trata cada um conforme a sua pessoa. Eu sou de um jeito, irmãos, que o próprio Deus me criou. E ele sabe a melhor forma de falar comigo. Ele criou a minha esposa de um jeito completamente diferente. Apesar de nós sermos a sua imagem e semelhança. Mas ele sabe uma maneira de falar com ela diferente. E isso é muito simples de entender. Por exemplo, o Sidney vai conversar com a minha esposa, eles são bons amigos também, de longa data, né? Só que eu vou ter palavras e entender melhor a minha esposa, por quê? Eu vivo num casamento com ela, eu estou todo dia com ela. Então tem coisas que eu vou perceber muito mais fácil que o Sidney, né? Então se o Sidney for tentar falar com ela, conversar no momento que ela estiver chorando, ele vai falar boas coisas, porque ele vai falar segundo Deus, segundo a palavra do Senhor. Mas se eu falar com a minha esposa, tenho certeza que vai ser diferente. Eu conheço um pouco mais da pessoa dela. Imagina, irmãos, Deus. Então Deus, ele fala conosco da forma com que ele nos criou, sabendo quem nós somos, sabendo de que forma nós ouviremos melhor, porque ele sabe como trabalha, irmãos, o nosso coração, a nossa mente, né? O pastor acabou de falar aqui, coração é terra que ninguém pisa, mas Deus pisa, né? Deus está lá no nosso coração, né? Espero que Deus esteja, de fato, em nossos corações. E ali ele habita, irmãos, para nos ensinar sobre a sua graça. Ali ele habita para nos ensinar sobre
a sua bondade, sobre a sua misericórdia, sobre o seu amor pela humanidade. E por que não? Por cada um de nós. É importante nós sentirmos a pessoalidade do amor de Deus, né? Muito mais do que saber que os irmãos me amam, eu fico muito mais feliz por saber, nominalmente, que minha mãe me ama, que o Renan me ama, que a Paulinha me ama. Ao invés de todo mundo falar assim, nós amamos o Adriel, nós sentimos muito mais prazer quando alguém chega até você, né, na sua pessoa, e fala, eu te amo, irmão, conte comigo. É diferente, irmãos. É diferente quando a gente fala com a pessoa, né? Nós sentimos ali o que de fato está acontecendo, né? Então, ao final, irmãos, dessa pregação, eu espero que vocês possam ter ouvido o Senhor falar com cada um aqui, eu te amo. Eu espero que os irmãos saiam daqui ouvindo a voz do Senhor, através da sua palavra, Ele falando ao seu coração, meu filho, eu te amo. Há uma nova chance, há uma segunda, uma terceira, uma quarta, há a milésima chance na sua vida, porque eu te amo. Amém, irmãos? Amém. Eu iniciei aqui contando uma história. Eu vou ler aqui para os irmãos para eu não enrolar muito, né? Às vezes eu perco muito tempo. Então, para não enrolar muito, eu vou ler a história da forma que eu a li, de modo que os irmãos sejam introduzidos na mensagem de hoje. Diz assim: num bar de São Paulo, um senhor entregou um folheto de evangelização a uma meretriz. Aproveitando o ensejo, essa mulher lhe abriu o coração. Era uma prostituta, mas fora criada numa igreja evangélica no interior do país. Um dia cortou o cabelo, atitude que sua igreja proibia. Foi excluída e continuou a cortar o seu cabelo. Não podendo mais se vingar nela, a igreja ameaçou o seu pai. Iria proibi-lo de tocar na banda da igreja, o que para ele era o que havia de mais importante em sua vida. Para não ser privado de tocar na banda, o referido senhor, um crente em Jesus Cristo, cedeu à chantagem da igreja evangélica e expulsou a filha de casa. Humilhada, a simplória mocinha do interior foi para São Paulo trabalhar como doméstica. Lá, foi desencaminhada pelo filho do patrão. Grávida, foi colocada na rua. Escreveu para o pai, mas este, um cristão, disse que não mais a considerava como filha, pois cortara o cabelo e ainda por cima errara moralmente. Quem a acolheu e a amparou, pasmem, foi a dona de um bordel. Agora estava na prostituição para viver. Chorou com saudades de casa e do evangelho, mas não vira amor na igreja. Não receber amparo necessário entre os crentes, foi receber amparo entre as meretrizes. A mensagem da graça foi abandonada por aqueles que foram salvos pela graça. E é sobre isso que o livro de Jonas ele trata, irmãos, né? Se vocês prestaram bem atenção, nós estamos falando de uma mulher que foi criada na igreja, né? Aquilo que nós chamamos de berço evangélico, né? Sou de berço evangélico, fui criado desde o meu nascimento na igreja. Mas por ela ter cortado o cabelo, que não era uma prática naquela igreja, uma coisa que na verdade eles proibiam, ela foi expulsa, ela foi reprimida e expulsa. E é muito interessante a forma que esse autor ele coloca a história, porque ele fala, não vendo mais chance de se vingar nela, né, ele se volta contra o pai dela. E cedendo à pressão por uma coisa, né, em troca de algo que ele gostava de fazer, que era tocar na banda da igreja, ele a expulsa de casa. E quem a abraça, irmãos, é o mundo, né? Quem abraça é a dona de um bordel. O que ela vai fazer com ela? O que uma dona de um bordel pode oferecer a uma mulher? Qual o trabalho que pode dar a ela? Prostituição. E ali, irmãos, ela se entregou, né? Entregou a sua vida mundana. E quando ela recebeu esse folheto, ela chorou, ela caiu em lágrimas, com saudades de casa, com saudades do evangelho que ela ouvia lá no berço dela, né? Uma vez que ela foi criada em berço evangélico. Mas ela percebeu que isso não passaria de emoção, porque ela entendia que a igreja havia perdido o seu amor. Então o autor ele conclui, né,
aqueles que se dizem serem salvos pela graça, não vivem mais pela graça. Não usam mais da graça. Não compartilham mais da graça do Senhor. E o livro de Jonas nos mostra isso. Deus havia chamado Jonas, lá no primeiro capítulo, né? Para uma missão. Mas o que Jonas faz? Por medo ele foge? Não. Meus irmãos aqui já disseram. Por ódio àquela nação, por não querer ver a graça de Deus em ação com aqueles gentios, ele foge. O livro de Isaías vai dizer que Tarsis era um local que não se conhecia de Deus. Até então ninguém ouviu falar de Deus. Então ele pensou o quê? Eu vou para Tarsis para fugir da presença de Deus. Mal sabia ele que Deus exerce domínio, irmãos, em cada centímetro quadrado deste mundo. Né? Tem um grande pregador, né? Teve um grande pregador, ele foi primeiro-ministro na Holanda, né? Abraham Kuyper. Ele dizia que não há nenhum centímetro quadrado nesse mundo que Deus ele não pode olhar e falar assim, isso é meu, isso me pertence. Porque tudo é dele, tudo é dele. Até o coração que ninguém pisa, Deus pisa, Deus está lá. Então, apesar dele querer, irmãos, fugir do Senhor, fugir da graça de Deus, fugir da salvação do Senhor, de levar a salvação do Senhor para pessoas que ele odiava, ele resolve, irmãos, não obedecer o chamado, não atender a sua vocação de profeta naquela nação. Eu não preciso falar aqui o porquê disso. Meus irmãos já falaram, a Síria era um local amedrontador, era um local horrível. O que eles faziam, a forma que eles matavam crianças, mulheres, velhos, homens que perdiam suas guerras, né, os exércitos que eles venciam, a forma que eles matavam era realmente algo assim, sem escrúpulos, né, como a gente diz, né, uma pessoa sem escrúpulos. Não havia limite para a maldade naquela nação. Então é muito fácil, irmãos, o nosso coração desejar o quê? Justiça, né? Justiça, vingança. Mas Deus estava mostrando que Jonas não sabia qual que era a sua justiça. A justiça de Deus é diferente da justiça dos homens. Deus, ele vê de uma forma muito diferente que nós vemos. Muito difícil alguém que nos feriu, alguém que nos machucou alguma vez, ter mais uma oportunidade conosco. Às vezes a gente até dá essa nova oportunidade, né? Mas não é nem com aquela expressão, né, com um pé atrás, não. É longe da pessoa, na verdade. Os dois pés, o mais distante possível. Você lá e eu cá. Porque você não quer ser ferido novamente. Você não quer ser machucado novamente. Então, muito dificilmente, a gente se demora muito, irmãos, em dar uma segunda chance. Essa é a nossa justiça. É uma justiça completamente diferente da justiça que Deus nos trata. Da justiça com a qual Deus nos reveste, inclusive. E no final do texto a gente vai entender melhor sobre isso. Irmãos, Jonas desejava a morte daquelas pessoas. É como você, quando tem uma briga com alguém da sua família, uma briga com algum amigo seu, com algum chefe do seu trabalho, você deseja a morte dele. Não deseja a morte dele, Adriano, não. Mas você fica com raiva, não fica? Você odeia, você sente ira no seu coração. Acontece. E Jesus fala o quê? Você mata o seu próximo quando você sente ódio dele. Quando você alimenta raiva no seu coração. Você já é um homicida. Você não precisa propriamente matá-lo para se tornar um homicida. A pior forma de morte, irmãos, é quando alguém morre no nosso coração. Porque você se torna indiferente àquela pessoa. Você pode ver aquela pessoa deitada, baleada no chão, estendendo a sua mão, pedindo socorro, que você vai olhar e vai falar assim, é isso que você merece. Né? Só vai lembrar assim, ó, tá vendo? Castigo de Deus, porque fez isso e isso comigo. Deus é justo. Olha só, irmãos. A gente apelando por um caráter, por uns atributos de Deus, na verdade, mas assim, maravilhosos. Mas pensando na nossa vingança. Desobedecemos a Deus porque somos vingativos. O texto do livro de Jonas nos ensina isso. Desobedecemos porque nós não gostamos, irmãos. Nós não queremos, às vezes, atender à justiça de Deus. A gente quer a nossa justiça.
A gente quer rápido, a gente quer ser vingado muito rápido, né? Mas Deus, ele é diferente. Aquela mulher, ela sentiu saudade do Evangelho, ela sentiu saudade da sua casa, porque lá deveria ser um local de restauração para ela. Ela sentiu saudade da sua igreja, porque lá deveria ser um local de restauração para ela. Mas a porta estava fechada. A igreja estava se vingando nela. Cortou o cabelo, olha só, irmão, porque ela cortou o cabelo. Isso não acontece nos dias de hoje? Isso acontece, irmãos. Isso acontece porque nós insistimos em viver no outro evangelho. Né? Esse mesmo pastor, ele ensina sobre a religião de uma forma bem interessante. Ele fala que só existe 2 religiões no mundo. Aí você, não, Adriano, eu conheço muito mais. Né? A gente conhece algumas outras religiões. Mas você pode dividir o mundo em 2 religiões. A que prega a graça e a que prega as obras, né? A que prega a justiça própria. A que prega o trabalho, a força que vem do braço. A que prega a sua conquista. A que prega o ser merecedor. Né? Assim a gente consegue dividir o que é o mundo hoje. Graça e orgulho. Misericórdia, né? Ao invés de não posso dizer, a misericórdia ao invés da vingança. A gente pode colocar assim. E hoje, irmãos, eu quero então mostrar para vocês que há de fato uma restauração. Há de fato ainda uma nova chance para a igreja mudar. Houve essa nova chance para Jonas. Então por que não para nós? Aqui está o livro de Jonas para nós pensarmos dessa forma. Deus deu uma nova oportunidade para ele. Eu posso então ter uma nova oportunidade. Como que a gente pode perceber isso aqui no texto? Eu quero que os irmãos agora abram suas Bíblias ou deixem ela aberta. Lá no capítulo 3. Eu quero que vocês leiam comigo. É importante que vocês leiam comigo, para que a gente possa entender algumas diferenças e entender a forma que às vezes Deus trabalha conosco. Eu quero que os irmãos deixem aberto no capítulo 3, mas acompanhem também a leitura no capítulo 1. Eu quero que os irmãos percebam que o chamado é quase que igual. O chamado de Deus é muito semelhante para Jonas. Mas aqui está algumas características, tá? Que talvez Jonas, no seu coração, entendeu da parte de Deus, que o fez agir de uma forma diferente. No capítulo 1, o que acontece? Jonas, ele foge da presença do Senhor. No capítulo 3, como a gente leu no verso 3, Jonas se levanta e obedece. Poxa, mas o que mudou? O que mudou para Jonas agora obedecer? Vamos lá, irmãos. No capítulo 3, verso 1 diz: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo. Vamos lá no capítulo 1, verso 1. Está escrito assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo. Os irmãos conseguem perceber alguma diferença nesse texto? Sim, Adriel. No primeiro está escrito filho de Amitai. Não, tem algo mais. E é bom, irmãos, nós notarmos essas diferenças. Deus trabalha, irmãos, em cada palavra que sai da sua boca. Em cada palavra escrita nas Sagradas Escrituras, Deus, ele tem um pouco de graça para te oferecer. Os irmãos conseguiram enxergar a diferença? Vamos lá, o primeiro versículo diz: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo. Enquanto que no texto que nós estamos estudando hoje diz: veio a palavra do Senhor a segunda vez a Jonas, dizendo. Irmãos, a segunda vez. Deus está aqui agora diante de um Jonas desobediente, de um Jonas cheio de ódio no coração, mas que ainda assim é alvo da graça do Senhor. Irmãos, esse versículo já seria suficiente para nós estudarmos todo o livro de Jonas.
Se estamos aqui, irmãos, é porque com certeza Deus já nos ofereceu uma segunda chance. Os irmãos podem ter certeza disso, se os irmãos olharem para dentro de si, do seu coração, como a gente fez ainda há pouco, nas confissões de nossos pecados. Se você ainda continuou aqui, é porque Deus está te dando essa segunda chance. Com certeza você pecou no dia de hoje, eu pelo menos pequei. Mas Deus me deu uma segunda chance. Nosso Deus, irmãos, é o Deus da segunda chance. Mas Ele não se limita, é claro, à segunda chance, não. Ele nos ensina, por exemplo, a perdoar 70 vezes 7. Aqui Ele só colocou como um número. No tema que eu dei, também a gente só colocou como um número. Mas a gente tem que se fixar não no número de vezes, mas tão somente no ato soberano do Senhor, no ato amoroso e gracioso de Deus, em nos dar uma nova oportunidade após a nossa queda. Após nós falharmos, após nós desobedecermos, e desobedecermos prontamente ao Senhor. No capítulo 1 o texto diz, né? Deus ele chama a Jonas e fala, vá pregar contra a cidade de Nínive. Olha só, o texto até fala contra, né? Eu acredito que não seja nem a melhor tradução. O texto é, vá pregar a cidade de Nínive. Mas aqui a gente colocou contra, né? O português. Mas Jonas poderia entender, por ser um profeta, que ele iria lá pregar para amaldiçoar aquela terra. Porque com certeza no coração dele ele ia pensar o quê? Eles não vão me ouvir. É um povo cruel. Talvez, na verdade, eles queiram até me matar. Eu vou chegar lá, olha só, vocês, um povo cruel, rebelde, a malícia de vocês chegou no céu. E Deus está irado. Deus irá destruir essa cidade. Pô, isso com certeza encheria o coração de Jonas de alegria. Até porque ele odiava aquela nação. Mas ele resolve fugir. Ele simplesmente tem um problema não só com aquela nação, mas ele tem um problema com o próprio Deus. Por quê, irmãos? Porque nós temos problema com a graça. Nós temos dificuldade de entender ou de aceitar a graça. Não, Adriel, não, é impossível, eu sou salvo pela graça. Sim. Mas a gente vê a nossa dificuldade de lidar com a graça quando nós precisamos ser graciosos. Quando nós precisamos usar da graça. Aí está a nossa dificuldade. Porque às vezes o nosso pecado, o nosso ego, ele fala mais do que o amor de Deus por nós. Ele facilmente obscura, ele facilmente lança, ao invés de lançar luz, né, ele facilmente lança trevas na nossa memória. É como se fosse um branco, ele trouxesse um branco, né, ou tudo preto, na verdade. De modo que impeça, né, a gente de se lembrar do que Deus fez por nós, do que Deus faz por nós todos os dias. A nossa mente, ela faz isso conosco. O nosso coração, ele tenta apagar a graça de Deus na nossa vida, quando nós temos que usar da graça de Deus. Quando a graça de Deus, ela passa, né, simplesmente de ser algo que nos torna privilegiados, nós comentamos sobre isso aqui, né, na minha última pregação, e passa a ser um dever nosso. Quem recebeu a graça deve dar o quê? A graça. E aí se encontra a pedagogia da misericórdia. Quem recebeu a misericórdia da parte de Deus, se recebeu, irmãos, e até eu coloco como um desafio para a vida dos irmãos, um teste na vida dos irmãos, se de fato vocês receberam a misericórdia do Senhor, com certeza vocês usarão da misericórdia para com o próximo. Isso é fato. Poxa, Adriel, não estou usando. Clame a Deus por misericórdia. Talvez você nunca a tenha recebido. Porque, irmãos, a graça de Deus, ela transforma nossas vidas. A graça de Deus, ela tem um poder tão grande que ela faz descer Deus do céu para transformar nossas vidas, para libertar as nossas vidas do mal, para nos tornar pessoas misericordiosas, humildes, mansas, benignas, pacientes e dominadas pelo Espírito Santo. A graça de Deus, ela faz isso. Talvez você nunca tenha pedido isso ao Senhor. Por isso a sua dificuldade de agir da mesma forma. Talvez você nunca entendeu
o tamanho do seu pecado e o quanto o seu coração ele é corrupto, basta uma oportunidade para ele aparecer. Talvez por isso você ainda não conseguiu enxergar o tamanho da graça de Deus na sua vida. E de fato, não conseguiremos enxergar a bondade do Senhor por nós, enquanto nós não entendermos que somos pessoas más, que há maldade dentro de nós. O Lutero ele fala isso, né? Eu lancei o meu velho homem lá no fundo do oceano, mas eu descobri que o desgraçado sabia nadar. É verdade. Infelizmente, o nosso velho homem sabe nadar. Infelizmente, o nosso homem, a nossa velha natureza, o nosso coração corrupto, irmãos, ele ainda bate. E ele ainda bate muito forte. Principalmente quando alguém te fere. Principalmente quando você precisa ser gracioso. Ali você se conhece. Eu costumo dizer para minha esposa, nos nossos estudos em casa, que o Evangelho, ele aparece muito mais nas nossas reações do que nas nossas ações. Prova disso, lá em Provérbios está escrito o quê? Você quer conhecer o homem? Elogie ele. E aí você vai saber quem ele é. Como ele vai reagir a isso. Aí você diz talvez no seu coração, né? Eu não conheço outras pessoas quando a gente pisa no galo dela, né? No calo dela, na verdade. Pisei no pé daquela pessoa, na ferida dela. Por menor que seja. Aí tu conhece aquela pessoa. Mas não. A gente conhece pelos elogios. Aí você conhece quem é cada um. Mas, irmãos, o texto está diferente. Por isso que uma nova atitude impulsionou ou foi tomada por Jonas. Algo, na verdade, impulsionou Jonas. E ele entendeu. Porque, irmão, Jonas viveu a segunda oportunidade. Jonas viveu a segunda chance. Ele estava, irmãos, no abismo. Ele é quase que um salmista, né, no capítulo 2. Flávio aqui, ele trouxe, né, Flávio, sobre o capítulo 2, sobre a oração de Jonas. Linda oração. De alguém que percebeu que estava no erro. De alguém que percebeu que era uma pessoa ruim, que não atendeu o chamado de um Deus bom para fazer coisas boas. Ele fugiu da presença do Senhor. Ele não queria obedecer ao Senhor. Ele não queria ouvir o Senhor. Ele tinha medo, irmãos, da bondade de Deus. Ele tinha medo de ser chamado para ser gracioso com o próximo. Quantos de nós, irmãos, não temos esse medo? Quanto de nós limitamos a ação do Evangelho, a pregação? Quantas vezes a gente se limita a falar o Evangelho ou a gente não fala do Evangelho? Porque a gente não quer ver a graça de Deus agindo em certas pessoas. Não, eu quero a vingança. Quem sabe depois Deus transforma essa pessoa. Somos assim, irmãos. Até o momento que nós precisamos fortemente da graça de Deus. Jonas, irmãos, parece mentira, mas ele foi engolido por um animal. E ele ficou 3 dias no ventre desse animal, dentro do mar ainda. Pode achar loucura, mas é a forma que Deus tratou com Jonas. Ele falou, olha só consigo resolver o coração desse cara se eu levar ele quase à morte. Quase à morte. E Jonas sabia. Falou só, vocês só vão se livrar da ira do Senhor se vocês me lançarem no mar. Eu estou errado. Aqueles marinheiros ficam assustados, falam assim, cara, o que você fez para esse seu Deus? Perceberam que eles perguntam isso para Jonas? O que você fez com o seu Deus? Para ele estar tão irado assim? Para ele mandar uma tempestade na sua vida, irmãos? Deus faz isso conosco. Deus, ele envia tempestades na nossa vida. Sofrimentos que doem de verdade na nossa alma. Tão somente para poder ser um Deus de graça e misericórdia em nossas vidas. Porque com certeza Ele quer que em algum momento, depois de toda essa provação e sofrimento, nós venhamos ser canais de graça para outras pessoas.
Irmãos, eu vou bater muito nessa tecla. A graça de Deus, ela é dinâmica. A graça de Deus, você não recebe ela para ficar parada dentro de você. A graça de Deus quer que você comunique do que você recebeu do Senhor com outras pessoas. Nós estamos aqui falando de chamado, de vocação, de dons. E não tem melhor lugar para falar disso na igreja. Aqui, irmãos, eu estou olhando para diversas pessoas. Creiam, vocês possuem chamados da parte de Deus. Vocês possuem dons de Deus. Ah, eu não possuo não, André, eu não sei fazer nada. Não, você só não está ouvindo a voz do Senhor. Você só está limitando, só está prendendo o seu coração para o chamado da graça que Deus tem na sua vida. Irmãos, é um dom, por exemplo, às vezes a gente esquece. É um dom ser misericordioso. É um dom servir. Tem pessoas que amam mais do que as outras. Tem pessoas que não têm problema nenhum com o que outras vão pensar de si. Tem pessoas que não têm problema. Eu falo para minha esposa todo dia, eu não tenho problema nenhum em me humilhar. Nenhum. Não tem problema nenhum. Eu posso ter quase, não vou falar 100%, né? Até quando às vezes eu tenho 100% de certeza que eu não errei. Eu vou lá e falo, cara, isso não vai resolver nada. É melhor me humilhar. É melhor me humilhar. Porque assim eu vou conseguir comunicar a graça de Deus. Mas isso é difícil demais, irmãos. É difícil demais. Às vezes eu preciso sofrer. Às vezes eu preciso sentir minha alma com dor. Algum de vocês já sentiram isso? A sua alma doendo? Acontece, irmãos. Nossa alma às vezes fica doente. Por quê? Porque você não quer liberar a graça. Você não quer liberar amor, perdão. Mas você chega a orar, Senhor, né? Irmãos, toda vez o que a gente faz aqui à noite, quando a gente vai se despedir do culto, né? Nós fazemos a oração do Pai Nosso. E a gente fala o quê? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Quantos aqui não saem sem perdão? Já pararam para pensar nisso? Verdade, né, pastor? Teu culto está uma benção, está maravilhoso. Só que aí você chega na oração do Pai Nosso, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Pronto, ali você já não sai mais perdoado então do culto. Por quê? Será que você perdoou o seu irmão antes de pedir isso a Deus? Será que você foi um canal de graça para então receber também da graça do Senhor? São testes que nós temos para ver, para verificar se a nossa vida está conforme a vontade do Senhor. Mas a verdade é, irmãos, há uma segunda chance. Há uma segunda vez. E essa segunda vez é diferente. Não só nesse primeiro versículo, mas também na forma que ele chama, nas palavras que aqui estão escritas para nós. Percebam comigo. Versículo 2 ele diz, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Vamos voltar lá no capítulo 1, no verso 2? É quase idêntico, irmãos, mas mais uma coisa diverge, diferencia. E nessa diferença a gente vê de novo a graça do Senhor. Diz assim no primeiro capítulo, no verso 2, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Vamos voltar no capítulo 3, verso 2. Qual que é a diferença, irmãos? Lembrem, no capítulo 1, vá, dispõe-te, né? Prega a palavra contra a cidade de Nínive, porque a sua malícia chegou até mim. Agora, no capítulo 3, verso 2, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Qual que é a diferença, irmãos? No primeiro, ele está falando só, se levanta e vai até a cidade de Nínive pregar contra ela, porque a maldade dela subiu até mim. É como se Deus estivesse só falando para Jonas ir lá e pregar. Vai lá e fala contra ela o que você já sabe de mim. Você sabe que eu sou um Deus justo, que eu odeio a iniquidade, que eu pago, eu faço jus, né, ao pecado de cada um.
Mas aqui no capítulo 3, verso 12, ele age de uma forma completamente diferente. Ele fala de uma forma diferente, que é o que encanta Jonas, que é o que quebranta o coração de Jonas, que é o que transforma aquele homem, aquele profeta desobediente, num servo obediente. Tão somente, irmãos, porque o texto vai dizer assim: proclama contra ela a mensagem que eu te digo. A diferença é, irmãos, Deus está falando diretamente a Jonas. Na segunda chance, na segunda oportunidade, o próprio Deus está falando com Jonas. Eu vou te dizer as palavras que você irá pregar contra aquela nação. Eu estou contigo para você pregar contra aquela nação. Esqueça a ira, esqueça o ódio, esqueça o medo de quando você pregar, você pensar que eles podem te matar. Isso é, com certeza, irmãos, uma coisa muito óbvia, uma probabilidade altíssima. Quando ele pregasse lá, ele ser morto. Mas tão somente, irmãos, porque Deus falou: pregue a mensagem que eu vou colocar no seu coração, que eu falo para você. Deus está falando com Jonas de novo. Irmãos, é ótimo ouvir a palavra do Senhor. É ótimo ouvir do Senhor. É ótimo quando algumas pessoas falam assim, né? Deus está, né? O Espírito Santo, eu acho até engraçado às vezes, né? Estranho, mas o Espírito Santo está me incomodando a fazer isso. Não, irmãos, o Espírito Santo não incomoda. O Espírito Santo, ouvir a palavra do Senhor tem que ser um prazer para você. Mesmo que vá lá te ferir no seu coração, mesmo que vá te esmagar, saiba que Ele faça isso por misericórdia. Saiba que Ele faz isso porque a misericórdia dEle se renova a cada manhã em nossas vidas. Jonas, depois de ter estado de cara com a morte, depois de ter estado de frente com talvez aqueles últimos segundos de sua vida, ele clama ao Senhor. E aqui no capítulo 3, nós vemos que Deus responde: vá e pregue a mensagem que eu te digo. Eu falarei com você. Ali Jonas estava entendendo que Deus estava dando a segunda chance para ele. É o próprio Deus falando comigo. Irmãos, busquem ouvir a voz do Senhor. Busquem falar com o Senhor. Se humilhem diante da presença do Senhor. É certo que Ele irá te ouvir. Busque enquanto se pode achar o nome do Senhor, enquanto ainda se pode encher-se da presença do Senhor, porque, irmãos, Deus, Ele ama falar com o seu filho, Ele ama falar com a sua família, Ele ama estar reunido, Ele ama os banquetes. Irmãos, eu tenho certeza que Deus, Ele celebra com alegria o momento em que nós nos assentamos aqui e juntos participamos da mesa do Senhor. É quando nós estamos na mesa com o Senhor, é quando nós estamos próximos de Deus, que toda a escama cai dos nossos olhos, que toda a atenção se volta para o Senhor, e nós podemos entender: Deus está falando comigo. Não foi isso que aconteceu com os discípulos lá em Emaús? E eles andavam com Deus e não entendiam, e ficavam tristes, porque o nosso mestre, que nós acreditamos que iria mudar a nossa vida, ele morreu, acabou a nossa esperança, e eles estão ali falando com Deus, Deus falando com eles, o próprio Cristo falando com eles. Mas, irmãos, é Deus se assentar na mesa com eles participarem da comunhão com Cristo, que eles se lembraram: é o Deus que se assenta com pecadores. Esse é o Jesus que se assenta com pecadores, que veio para salvar aqueles que são doentes, que veio para trazer da sua graça e do seu amor para aqueles que estão perecendo, para aqueles que estão mortos. Ali nós vemos, irmãos, eu acredito fielmente que é quando nós estamos participando da mesa do Senhor, que é o momento que nós podemos se sentir mais próximos de Deus. Irmão, se assentar na mesma mesa que o Senhor, participar do banquete do Senhor, se alimentar do corpo dele, do sangue dele,
que nos purifica, que nos santifica, que nos comprou, que nos libertou. É quando a gente lembra que nós estamos diante do Deus que compartilha, do Deus que compartilha graça, do Deus que compartilha vida, do Deus que compartilha perdão. Quando nós nos assentamos com esse Deus, nós sabemos, irmãos, que a graça está em nós. Nós sabemos, irmãos, toda vez, quando a gente vem aqui e se assenta para celebrar a mesa do Senhor, Deus está nos dando uma segunda chance. Deus está trazendo para nós um recomeço. Deus está trazendo para nós a novidade de vida que a graça traz para nós, que a graça transforma o nosso coração. Proclama contra ela a mensagem que eu te digo. A maldade de Nínive estava lá, mas Deus ainda estava tratando o coração daquele homem. Por quê? Porque ele ainda tinha dificuldade com a graça de Deus. Porque nós temos dificuldade com a graça de Deus. E é por isso que Deus, ele todo dia nos dá uma nova chance. Uma nova chance de recebermos a sua graça, para que também possamos comunicar ela a outras pessoas. O texto ele continua e diz: levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. Jonas se levantou e obedeceu ao Senhor. E aí você talvez se pergunte, eu já respondi aqui, mas o que aconteceu com Jonas? Será que ele estava com medo de novamente parar dentro de um grande peixe ou de uma baleia? Ou será que ele estava com medo de falar assim, já testei o Senhor, a próxima é a morte? Com certeza não. Ele entendeu que Deus estava falando com ele. Ele entendeu que o Deus da graça estava falando com ele. Na verdade, ele sabia que era o Deus da graça que já estava falando com ele. Acredito fielmente que Jonas foge de pregar em Nínive, porque lá no capítulo 4 nós entendemos o pensamento de Jonas. Ele fala, tá vendo, Senhor, por que eu não queria pregar aqui em Nínive? Porque o Senhor é um Deus compassivo, é um Deus, assaz benigno, é um Deus de misericórdia, é um Deus que perdoa. Eu sabia que ouvindo aqui o Senhor ia agir com graça na vida deles. Olha, parece que a graça é um problema para Jonas. Ele não queria comunicar a graça do Senhor. Mas por quê? Porque ele ainda não tinha entendido o tamanho, a importância, a essencialidade que a graça tinha na vida dele. Que se não fosse a graça, ele não estaria de pé. E depois um homem velho, grande já, experiente, precisa estar diante da morte, precisa ser lançado no mar, precisa ser como que perseguido por Deus, após ter fugido de sua presença, ou tentado fugir da sua presença, para entender a graça dele. Irmãos, não importa, vai entrar ano e vai sair ano, o que nunca você pode deixar de pedir é da graça de Deus, porque é ela que traz a nova chance, ela que traz a nova oportunidade de Deus na sua vida. Mais que isso, a Bíblia diz que pela graça sois salvos, justificados, pois, pela graça temos paz com Deus. Jonas estava em guerra contra Deus. Eu não quero, eu vou fugir, não vou obedecer, eu não vou fazer isso. Ele estava em guerra com Deus. E Jonas foi vencido pelo quê? Pela punição? Não. A punição era a morte. A punição da desobediência era a morte. Mas ele foi vencido pela graça. A graça, irmãos, ela transforma os corações. Está com raiva de alguém? Está odiando alguém? Está chateado com alguém? Está difícil lidar com alguém na sua vida? Use com graça. Experimente a graça. Você vai ver que o seu coração vai voando aí, por aí. A sua alma vai estar solta como se fosse um passarinho saindo da gaiola. Livre. Liberto.
É como se você tirasse uma carga absurda das suas costas. Não é isso que Deus fala? Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, vos aliviarei. Como é que Deus nos alivia? Com a graça. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Qual que é o fardo de Deus? A graça. Ele retirou os nossos pecados e depositou o que em nós? A sua graça, que é a sua justiça perfeita em nós. É por isso que é leve, irmãos, a graça nos alivia. O Evangelho deve ser para nós o que está escrito lá no livro de Atos, um refrigério. Sabe, irmãos, como vocês estão ali trabalhando, suando, tá andando aqui sob o calor de Bangu, chega em casa, vocês querem beber uma água. Vocês tomam água, parece que vocês tiveram vida novamente, né? Foram refrigerados. Quem já passou por isso aqui? Se eu não beber água, eu vou morrer. E aí quando vocês bebem água, parece que o quê? Nossa, eu sou uma nova pessoa. Estou disposto a sair de novo no calor de Bangu. Assim a graça em nossas vidas. Foi essa graça que transformou a vida de Jonas, não o medo. Porque essa graça fez Jonas entender que Deus, irmãos, está em Deus, isso está em Deus. Deus é bom. Deus salva. O compromisso que Deus ele estabeleceu com Abraão, a aliança que ele fez com Abraão, com Jacó, é de nos salvar. É de voltar a sua face bondosa para nós. Mas é bem verdade, irmãos, é claro, isso a gente não pode esquecer, que a graça ela tem também, como eu disse, a sua face de dever. Nós não podemos esquecer que Deus, Ele é justo. Então você não pode pensar no seu coração que porque onde abundou o pecado superabundou a graça, que você vai pecar. Que você vai continuar desobedecendo, para toda vez você ter uma nova oportunidade. Negativo. Com Deus, irmãos, não se brinca. Quer ver uma representação disso? Está na lei do Senhor. Não use o nome de Deus em vão. Com Deus não se brinca. Porque o nome de Deus é graça. E a graça custa caro, irmãos. A graça custa caro. Ela é de graça para quem recebe. Mas quem dá está se diminuindo. Quem dá está se desfavorecendo. Talvez por isso nós temos problemas com a graça. A graça está o tempo inteiro batendo de frente com o nosso orgulho. Se eu perdoar, se eu voltar atrás, olha só, irmãos, como pensa a nossa mente. Se eu voltar atrás, eu vou estar sendo fraco. Não é isso que o mundo prega hoje? Ah, tu vai perdoar. Faz isso não. Daqui a pouco ele vai estar falando mal de você de novo. Tu está perdoando aqui, mas lá nas tuas costas ele continua fazendo isso, isso e isso. Para de ser bobo. Para de ser otário. Eu estou estudando Coríntios com a Lohana em casa, né? E teve uma passagem no livro de Coríntios que a gente estudou exatamente sobre isso, né? Engraçado, né? Falei assim para a Lohana, vamos estudar como ser otário, à luz do mundo, né? À luz do mundo, ser gracioso, ser perdoador, ser amoroso, é ser otário. Por quê? Porque isso te faz perder. Isso te diminui. Como eu já falei aqui anteriormente, vamos imaginar que eu bati no carro do Flávio. Fiz um estrago no carro do Flávio. Já aconteceu isso, né, Flávio? Não comigo, mas... Desculpa, te lembrei, né? Mas tá bom. A gente tem que conviver com algumas coisas. Eu bati no carro do Flávio. Eu cheguei e falei, Flávio, me desculpa. Do fundo do meu coração, me desculpa. Irmãos, isso vai mudar alguma coisa? Não. Aí o Flávio disse, não, eu te perdoo, meu amigo. Eu te amo, você é meu irmão. Mas o Flávio vai ter que desembolsar uns 5 mil reais para consertar o carro dele.
Olha só, a graça dói, irmãos. Custa caro demais. Você tem que assumir a culpa. Você tem que assumir a dívida para poder ser gracioso. E no seu coração você não é capaz de fazer isso. É por isso que só existem duas religiões no mundo: a da conquista e a da graça. A da conquista você não consegue, porque o seu coração não permite. Porque você não consegue fazer todas as coisas certas. Alguma hora você fraqueja, você erra. Agora a da graça, você precisa pagar alguma coisa. Para viver na religião da graça, você precisa pagar alguma coisa. Você precisa arcar com alguma dívida. Para comunicar a graça, para viver na graça, você precisa aceitar a sua dívida. Eu não reparei o carro do Flávio. E a minha amizade depende disso agora. Mas ele foi lá e me perdoou. Deixa comigo. O Adriel não tem, deixa comigo. Irmão, a gente continua amigo. Não com o pé atrás. A gente continua amigo. A graça de Deus, irmãos, e só a graça de Deus permite isso em nós. Mas entende o que você tem que passar para poder agir assim? Contra o que você tem que lutar para poder agir assim? Agora você entende o porquê que Deus, ele às vezes te esmaga. Acaba com o teu ego, coloca ele lá embaixo. Porque ele sabe que só depois disso você vai conseguir agir assim. Benditas são as fraquezas que nos levam a Deus, irmãos. E é sábio pensar assim. É de Deus pensar assim. O mundo acha que você se colocar como inferior ao seu próximo é horrível. E vão brincar e deitar nas suas costas. Mas para Deus não é assim. Para Deus, quem você coloca nas suas costas, a quem você ajuda a carregar o fardo, você pode chamar de irmão. O mundo chama de trapaceiro. Nós podemos chamar de irmãos. A graça é coisa de louco, né, irmãos? A graça de Deus, ela é loucura para os que perecem. Mas para nós que somos salvos, é o quê? O poder de Deus. Nós precisamos de poder para poder fazer isso. Escravidão é você não conseguir fazer isso. Escravidão é você não conseguir usar da graça. O normal é você não usar a graça. Agora é de Deus, é do poder dele, transformar as nossas vidas para usarmos de graça. É do poder dele de nos salvar, para a gente se tornar pessoas boas, agirmos de uma forma boa. E isso só depende, irmãos, da graça de Deus. Eu estava orando hoje e teve uma hora que eu fiquei assim abismado. Eu falei, meu Senhor, é verdade. Nada em mim te compra, nada. Nada em mim consegue saltar aos seus olhos, eu tenho certeza disso. O meu pecado, ele é muito grande. O meu pecado, ele é enorme. Os meus pecados são muitos. Não é todo dia que eu paro e falo do teu nome. Não é todo dia que eu tenho alegria e vontade de compartilhar do Evangelho. Não é todo dia que eu estou feliz em agir com graça. Não é todo dia que eu desejo falar com o Senhor. Olha só, irmãos. A pessoa que nos salvou, a pessoa que nos comprou, que nos libertou da morte, que nos deu vida, e que com Ele quer nos dar todas as coisas. Simplesmente tem dia que eu não quero falar com essa pessoa. E se você parar para pensar, e eu parei para pensar, eu falei assim, não tem nada em mim. Eu não consigo esperar mais nada de mim. Mas se você não olhar para o Evangelho, irmãos, se você não olhar para a graça de Deus, você vai desistir. E você vai querer morrer. E você vai querer acabar com a sua vida. Se você vê o quão você é ruim, você vai querer acabar com a sua vida. A não ser que você ouça a voz do Senhor. Proclame o que eu te digo. Vá pela segunda vez
E olha como é diferente o chamado de Deus. Jonas, vai, mas se você errar de novo, eu vou te condenar. Jonas, vai, mas não se esquece, tá? Tu acabou de me desobedecer. Tu é o próximo. Cuidado. Não, irmãos. Deus ele foi e falou assim: Jonas, estou te levantando de novo. Vai lá e pregue. Fala da graça que te salvou. Fala do amor que te amou. Fala da misericórdia que está sobre a sua vida. O chamado de Deus, a segunda chance, a graça de Deus não aponta ao culpado. Não condena. Não aponta ao seu erro. Não fala no que você errou, só fala: filho, vá lá de novo. Levanta e pregue e vá. Irmãos, Deus não apaga o chamado que Ele fez em nossas vidas. Ele é fiel. Apesar de não sermos, Ele é fiel. E a gente vê isso ao longo de toda a Bíblia. Abraão mentiu falando que Sara não era sua esposa no Egito. Deus foi lá e deu uma oportunidade para ele. Jacó mentiu para o seu pai, enganou o seu irmão e por muito tempo quis calar sua consciência. Mas Deus deu uma nova chance a ele, após lutar contra Jacó. Deu um novo nome a ele e o abençoou. Davi, irmãos, adulterou, matou, pecou muito e Deus deu uma nova chance a ele. O que falar de Pedro, irmãos? O que falar de Pedro? Negou ao Senhor no seu momento mais triste, no momento que ele mais precisava da graça do seu amigo. Ele não teve braço nenhum estendido de socorro a ele. Mas o que ele faz? Manda Pedro ir lá. Chama Pedro para ir lá. Eu quero me encontrar com ele. Você não vê, olha só. Pedro me negou, né? Fala para ele, se ele me negar de novo, poxa, aí não vai dar mais. Não. Fala, chama Pedro. Eu quero me encontrar com ele. Para finalizar, irmãos, a graça de Deus, no capítulo 3, ela se apresenta no momento que, depois que nós lembramos que no capítulo 1, a malícia de Nínive subiu ao céu, e isso foi suficiente para trazer a ira de Deus, ou então a graça de Deus, fez voltar os olhos do Senhor para aquela nação. À medida que aquela malícia subiu, Deus ele desceu para se encontrar com aquela terra, com os moradores daquela terra. Percebem isso? A malícia subiu, mas Deus desceu. Deus, através do profeta, quer abençoar aquela nação. Então ele fala, vá, proclame aquela nação. Pregue o arrependimento àquela nação, para que eles possam ser salvos dos seus pecados, para que eles possam ser salvos da sua maldade. E não foi assim conosco, irmãos? Nosso pecado também não subiu ao céu? E o que Deus fez? Deus não desceu à terra? Deus não se encarnou? Deus, na pessoa de Jesus Cristo, não andou aqui nesta terra? E como eu falei, irmãos, a graça custa caro. Capítulo 2 de Filipenses diz que ele se esvaziou de si mesmo. Se esvaziou de toda a sua glória. Não importou a ele ser Deus. Irmãos, parei para pensar nisso. O pecado do homem foi querer ser Deus. E a graça de Deus foi querer, não querer, mas não se importar ser Deus. Não que isso é pouca coisa, mas entendam o que eu vou falar. Ele é tão Deus que ele decidiu ser homem. Ele é tão Deus, e ser Deus é ser amor, é ser gracioso, é ser misericordioso, é ser paciente, é desejar a salvação, o bem.
a humanidade que ele criou, que ele resolveu vir à Terra, que ele resolveu ser homem, entender as nossas fraquezas, passar pelas nossas dificuldades, chorar, sangrar, ter a dor de um coração partido dos seus amigos, pelo abandono, sentir medo, irmãos, ansiedade, por amor a nós. Irmão, diferente das outras religiões, ou da outra religião, Deus não é um Deus boçal, que se assenta num trono e que ele ali fica longe, dando risadas e gargalhadas do nosso pecado. Não. É o Deus que desceu, irmãos, e se entregou no madeiro, como maldito, né? Maldito aquele que for pendurado no madeiro, para morrer pelos nossos pecados. Por quê, irmãos? Porque ele queria comunicar a sua graça pela segunda vez. Em Cristo, irmãos, nós somos recriados à imagem do Senhor. Em Cristo nós temos a maior e a única que nós precisávamos, chance, para que eternamente nós venhamos a morar com Ele. Nós não precisamos mais de um sacrifício, nós não precisamos tentar ser o que nós não fomos chamados para ser, e nem o que nós conseguiremos ser um dia, nem por aparência. Ele tão somente nos chamou para crermos nele. E a mensagem do Evangelho é essa: quem crer será salvo. Se creres, será salvo, tu e sua casa. E ser salvo, irmãos, é a garantia de que nós todo dia iremos nos assentar no banquete do Senhor. Que todo dia, irmãos, agora não mais por espelhos, não mais por ouvir falar. Imagine, irmãos, nós falando melhor que Jó. Antes, né, eu só o conhecia de ouvir falar. Agora eu conheço por contigo andar. Mas nós vamos chegar assim, ó, Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço porque eu te vejo, porque eu posso tocar na sua pele, no corpo pelo qual eu me alimentava, o corpo que o Senhor ofereceu na cruz por mim. Imagine isso. Isso é a graça de Deus em nós. O livro de Jonas trata sobre a pedagogia da misericórdia. Quando nós entendemos a graça de Deus em nós, nós somos agora, irmãos, habilitados. Nós somos capacitados a agirmos da mesma forma. Quando nós entendemos que Deus ele é propício a nós, nós largamos todo tipo de vestimenta de muita pompa, todo tipo de conhecimento que nos traz muito orgulho, todos os bens que talvez nós adquirimos aqui nessa terra. Deixamos tudo isso para ouvir o chamado do Senhor e seguir a Jesus Cristo. É difícil, irmão? Sim. Senhor, deixe-me enterrar primeiro meus pais, para depois eu ir contigo. Não, você não serve. Senhor, deixa eu primeiro despedir-me dos meus pais, para depois eu ir contigo. Aquele que botou a mão no arado e olha para trás, esse não serve. Senhor, eu preciso cuidar das minhas coisas rapidamente. Não, você também não serve. É um chamado difícil. Mas se nós, irmãos, aceitarmos o fardo do Senhor, que é a graça dele em nossas vidas, o chamado de Deus, os mandamentos do Senhor não serão penosos para nós. Mas como o salmista falou, os seus mandamentos são mais doces do que o mel. Me traz vida, me traz alegria. Vivamos então, irmãos, pela graça do Senhor.
Jó se levantou, obedeceu, porque foi transformado pela graça do Senhor. Vocês conhecem o fim da história? Nós vamos estudar ela. Ah, mas mesmo assim Jó ainda estava relutante. Sim, somos eu e você na caminhada cristã. Todo dia nós precisamos de recomeços. A vida do cristão é isso, é uma série de recomeços. Martin Lloyd Jones, o pregador do século passado, vai dizer que a vida cristã é pecar e se arrepender, e pecar e se arrepender, e pecar de novo e se arrepender. Porque enquanto o pecado em nós habitar, irmãos, nós vamos todo dia precisar da graça de Deus que produz em nós um arrependimento. Mas que produz em nós o arrependimento para a vida. Que faz frutificar em nós frutos de justiça, para a glória do nome do Senhor. Você tem um dom, você tem um chamado. Quer descobri-lo? Quer desenvolvê-lo? Quer correspondê-lo? Ouça da voz do Senhor. Amém. Deus quer falar contigo. Deus tem o que falar contigo. Vá diante do trono da graça do Senhor. Como diz, né? Se não me engano, é em Hebreus 4, verso 14 e 16. Chegamos, pois, confiadamente diante do trono da graça do Senhor. Porque nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós. Que sabe das nossas dificuldades. Que sabe, que nos assiste nas horas que as nossas lágrimas caem. Porque é Ele quem faz o choro durar uma noite, mas a alegria vir logo no amanhecer. Amém, irmãos? Oremos a Deus. Senhor Jesus Cristo, obrigado porque a Ti pertence a salvação. Isso percebemos, Deus, e disso experimentamos por conta da Sua graça. Talvez a gente não consiga agora, Pai, sentir o Seu corpo, Te abraçar, mas certamente podemos ouvir a Sua voz, certamente podemos ter o nosso coração aquecido com a Sua presença, Senhor. E tudo isso porque o Senhor resolveu derramar a Sua graça em nós. A minha oração, Deus, é que essa graça transborde em nós, a ponto de amarmos Deus, amarmos comunicar a Sua graça com o próximo, amarmos Deus ser perdoadores, amarmos, Senhor, ser misericordiosos, sermos, Pai, pessoas cheias de misericórdia, amarmos Deus ser pacificadores, amarmos Deus ser mansos, humildes, Pai, a nos colocarmos como inferiores aos nossos irmãos, para que possamos servi-los, porque uma vez o Senhor decidiu, ao esvaziar-se da sua glória, Pai, tornar-se homem, sofrer, padecer, morrer numa cruz, Senhor, mas ressuscitar para nos justificar, Pai, para também nos trazer dos mortos, Deus, e nos dar vida juntamente contigo. Que essa vida, Deus, possa ser representada no nosso amor ao Senhor acima de todas as coisas. E como o Senhor diz, Pai, há um mandamento semelhante a esse, que é amar o nosso próximo como a nós mesmos. Que a Sua graça nos capacite a isso, a não escolhermos, a não criarmos seletivas no nosso coração, a não termos medo também, Senhor, de pregar, mas que venhamos, Deus, confiar no Senhor. Confiar que a Sua graça, Pai, ao salvar cada um de nós, pode também salvar, Pai, todos os pecadores que ainda não ouviram da Sua voz. Que possamos nós, Senhor, ouvir do Senhor todos os dias, para que possamos comunicar, para que possamos também, Senhor, comunicar a Sua palavra, comunicar a redenção, comunicar e compartilhar da salvação em Cristo Jesus para todos deste mundo, Senhor. E nos leve a estas pessoas, Pai. Nos conduza, Pai, e coloque em nós as palavras do Seu coração, Pai, da Sua boca, para que através de nós, mais eleitos do Senhor, se aproximem a Ti, Pai. Se aproximem de Ti, Senhor, e se rendam, e dobrem os seus joelhos diante do Senhor, para juntamente com a Sua igreja, glorificar aquele que é o único digno de toda a honra e de toda a glória. Aquele que tem o nome e o único nome
que está sobre todos os nomes e que importa que sejamos salvos. O nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso irmão, nosso amigo. É por Ele que eu oro. Amém.